Todos os dias, em algum lugar do mundo, arqueólogos estão descobrindo artefatos antigos. Pessoas estão desaparecendo e crimes estão sendo cometidos. Embora a maioria desses eventos seja típica e de forma alguma fora do comum, alguns deixam especialistas e autoridades perplexos, e os mistérios por trás desses casos talvez nunca sejam solucionados. Número 10. A maioria dos autores busca não só impactar seus leitores, mas também reconhecimento por seu trabalho, já que alguns livros e peças levam anos ou até décadas para serem concluídos. Mas um autor parece não buscar os holofotes, pois sua identidade segue desconhecida, apesar das tentativas frustradas de muitos estudiosos em revelá-la. Diversos nomes foram sugeridos para identificar esse dramaturgo, mas ninguém comprovou sua real identidade. Coautores de Martin acham que as peças são de uma mulher, pois percebem uma voz feminina distinta no trabalho, mas isso segue sendo especulação. Sua primeira peça de destaque, Talking With, é uma coleção de monólogos que foi produzida no Humana Festival of New American Plays, do Actors Theatre of Louisville. Após a estreia dessa peça, Martin ganhou reconhecimento nacional, apesar de ninguém saber quem ela era. Algumas fontes dizem que ela nasceu em Kentucky, mas não explicam por quê, já que ela nunca deu entrevistas nem apareceu em público para promover seu trabalho. Já foi sugerido que Jane Martin é um pseudônimo de John Jory, um professor de teatro da Universidade de Washington que produziu várias peças com seu próprio nome. Quando questionado, John Jory sempre negou ser o autor enigmático, mas acredita-se que saiba quem é a autora, pois afirmou que ela não conseguiria produzir peças se seu nome fosse revelado. Muitos estudiosos acharam interessante o fato de John Jory ter escolhido se referir a Martin como ela, o que levou a mais especulações. Alguns acham que ele pode falar da esposa, Marcia Dixie Jory, e há quem especule que a obra de Martin seja uma colaboração do casal. Seja como for, as peças de Martin causaram bastante agitação na indústria ao longo das décadas, sendo uma delas intitulada Killy and Dew. Em 1993, ela se tornou a peça inédita mais encenada nos Estados Unidos e ganhou o prêmio de melhor peça nova, concedido pela Associação de Críticos de Teatro dos Estados Unidos. Ela também foi indicada ao Prêmio Pulitzer de Drama, mas muitas outras peças dela também ganharam muita atenção. Anton and Show Business e Jack and Jill também ganharam o prêmio de melhor peça nova, e logo ficou claro que Martin tinha um talento de verdade, e não era apenas um sucesso passageiro. As peças dela frequentemente abordam temas delicados e controversos, como política e agitação social que ocorre em um determinado bairro. O anonimato dela possibilitou abordar temas politicamente incorretos e expor sem rodeios o que pensa sobre o estado da sociedade moderna. Até suas peças mais cômicas trazem sátiras sobre a indústria teatral, e colegas dramaturgos elogiaram sua habilidade de envolver o público. Até agora, a identidade de Martin segue um mistério e talvez nunca saibamos quem ela é. Algumas pessoas acreditam que esse mistério deve permanecer sem solução e que ela deve ser deixada em paz para se expressar no conforto do anonimato. Número 9. Arqueólogos têm um trabalho muito interessante, embora trabalhoso, que muitas vezes resulta na descoberta de artefatos que nunca foram vistos antes. Além disso, de vez em quando eles acabam encontrando algo que os deixa completamente perplexos, como um artefato de bronze que foi descoberto no Alasca em 2011. Naquele ano, um grupo de pesquisadores estava escavando o Cabo Espenberg quando começou a encontrar objetos de metal que não deveriam existir naquela região, e o mistério de como eles chegaram lá continua sem solução. O projeto foi liderado por John F. Hoffaker, que atuou como investigador principal, e Owen K. Mason, o co-investigador principal do grupo. Ambos eram do Instituto de Pesquisa Ártica e Alpina da Universidade do Colorado, em Boulder, e nunca imaginaram encontrar esses artefatos estranhos no início das escavações.
Entre essas descobertas enigmáticas estavam uma isca de pesca de osso com olhos feitos de ferro, uma agulha de cobre, equipamento de pesca com um anzol de cobre, uma conta cilíndrica de cobre, um pequeno pedaço de chapa de cobre e um pedaço de algum tipo de fivela de cobre quebrada. Embora essas descobertas possam parecer como qualquer outra feita ao redor do mundo todos os dias, os arqueólogos ficaram eufóricos quando foram encontradas, já que o artefato lhes proporcionou informações até então desconhecidas. Como esses itens foram construídos a partir de metais fundidos, agora sabemos que metais eurasiáticos estavam sendo trazidos através do Estreito de Bering para a América do Norte, muito antes de aquele continente ter feito contato com os povos do continente europeu. Mas ainda restavam muitas perguntas. Após a análise dos artefatos usando fluorescência de raios-x por dispersão de energia, foi determinado que o anzol, a agulha e a folha de cobre eram feitos de cobre quase puro. Mas ainda não foi determinado se esse cobre foi obtido localmente no Alasca ou se foi trazido de outro lugar. Quanto à conta e à fivela, é certo que foram feitas de ligas metálicas fundidas. Constatou-se que elas tinham bronze, liga de cobre, chumbo e estanho. A fivela também continha uma pequena quantidade de arsênico e prata, enquanto a conta é composta principalmente de chumbo, mas também contém estanho e cobre. A fivela animou mais os especialistas, pois acredita-se que foi feita com um molde. Nenhum item desse tipo da pré-história jamais foi descoberto no Alasca, e graças a um pequeno pedaço de couro que foi encontrado ainda preso à fivela, foi possível realizar a datação por radiocarbono. Ela foi datada entre 1165 e 1460 d.C., e os pesquisadores perceberam que se assemelhava muito às fivelas usadas em arreios de cavalos na China entre os séculos I e VI. Essas descobertas causaram empolgação, mas também confundiram especialistas. Até que o sítio fosse escavado, acreditava-se que itens de metal fundido só eram produzidos na região após a chegada dos exploradores europeus. Agora se sabe que não era o caso, e que os habitantes do Alasca na pré-história obtinham esses metais de fonte desconhecida. As casas escavadas no sítio foram abandonadas antes de 1850 e construídas com pedras trazidas de outras partes do Alasca, pois não há rochas semelhantes na região. As casas foram construídas em dunas que existiam na região há milhares de anos, e muito pouco se sabe sobre as pessoas que as ocuparam. Pesquisas adicionais estão sendo realizadas no local e, com o tempo, talvez possamos aprender mais sobre as pessoas que viveram lá e as técnicas que usaram para criar esses itens estranhos. Número 8. No início dos anos 1800, um navio pirata conhecido como Young Teaser navegava pelas águas da costa da Nova Escócia, e qualquer navio que o encontrasse era forçado a fugir ou a entrar em combate. O Young Teaser era um navio pirata que atacava qualquer embarcação britânica que encontrasse e, na maioria dos casos, quando tudo terminava, sua tripulação fugia com toda a carga do navio inimigo, que era então vendida por um bom lucro ou usada pelos próprios piratas. O navio, uma escuna, foi construído em Nova York em 1813. Ela media 75 pés de comprimento, tinha casco de cobre e pesava cerca de 124 toneladas. Ela estava equipada com vários canhões e na proa exibia uma cabeça de jacaré intimidadora com as mandíbulas abertas em uma pose agressiva. Durante a Guerra de 1812, o navio navegou pela região da Baía de Mahoney, já que a área continha muitas enseadas e ilhas que poderiam fornecer à tripulação esconderijos de onde poderiam atacar embarcações britânicas desavisadas. Para piorar ainda mais, a maioria dos navios atacados estava completamente desarmada, e suas tripulações não tinham outra escolha a não ser se render imediatamente ou encontrar um fim bastante infeliz. Após capturarem os navios e transferirem a carga para o Young Teaser, eles eram levados a Boston para serem vendidos. O capitão Frederico Johnson já comandara a embarcação Teaser. Ele já tinha sido preso antes, mas foi solto sob palavra após prometer não atacar mais navios britânicos. Mas, ao voltar aos Estados Unidos, sua paixão pelo Corse o dominou.
ele entrou para a tripulação do Young Teaser, que recebeu esse nome em homenagem ao antigo navio dele e logo foi visto como antipático, sendo descrito como grosseiro e difícil. Mesmo assim, ele serviu como primeiro-tenente da embarcação e começou a navegar pelas águas junto com seus 36 companheiros de tripulação. Ele serviu sob o comando do capitão W.B. Dobson, um pirata bem conhecido na época, e o navio partiu em sua viagem inaugural em 10 de maio de 1813. 3 dias depois, eles identificaram seu primeiro alvo e começaram a atacar um navio britânico chamado Invincible Napoleon. A tripulação tentou fugir ao máximo, mas após 5 horas de perseguição, os piratas os alcançaram. O Invincible Napoleon foi capturado e leiloado em Portland, mas 2 semanas depois, o Young Teaser teve um grande desafio. O capitão Dobson desafiou a tripulação do HMS La Rogue para um duelo, e o desafio foi aceito pelo capitão Capel. Dobson logo percebeu o erro e tentou fugir, mas os britânicos o perseguiram. O HMS La Rogue foi acompanhado por mais 2 fragatas, a Orpheus e a Castor, sem o conhecimento de Dobson. Artilheiros foram posicionados em terra perto de Halifax, caso o Young Teaser tentasse fugir para alguma enseada. Dobson manteve o navio à tona por 18 horas e o levou para águas rasas, acreditando que embarcações maiores não conseguiriam segui-lo. As estratégias funcionavam, mas o capitão Capel ordenou que seus homens perseguissem nos botes do navio, cada um com um canhão. Dobson navegou até Chester Harbor, onde o navio encalhou perto de Quaker Island. O tenente Johnson sabia que, por ter quebrado sua promessa, enfrentaria execução certa se fosse capturado. Então ele fez o impensável. Ele foi visto correndo para os depósitos de pólvora do navio com uma brasa quente na mão. Nenhum dos tripulantes tentou interceptá-lo, e Johnson enfiou a brasa na pólvora, resultando em uma explosão massiva que foi sentida a até 12 milhas de distância. Os sobreviventes, entre eles o capitão Dobson, chegaram à terra e se renderam. Horas depois, o Young Teaser afundou nas ondas. Um ano depois, marinheiros relataram ver um navio fantasma navegando ocasionalmente na região. O navio era sempre visto em chamas, o que lhe rendeu o apelido de Teaser Light, já que se acredita ser o Young Teaser retornando antes de evaporar no nada, como se nunca tivesse existido. Número 7. O Códice Selden é um livro mixteca pré-colonial em formato sanfona de La Jaca, México, que foi adquirido por John Selden por volta de 1616. Antes disso, ele pertencia ao cosmógrafo francês André Tevet, que o vendeu para um autor inglês chamado Richard Ackloit. Ackloit deu o códice a Samuel Purchas, que deixou ao filho e depois vendeu a Selden. Em 1659, Selden deixou o códice para a Biblioteca Bodleiana da Universidade de Oxford, e desde então, estudiosos o têm estudado extensivamente. O códice contém informações sobre a genealogia da dinastia Geltepec entre os séculos X e XVI. Acredita-se que era parte de um documento maior que pode ter sido destruído por armazenamento inadequado ou durante a conquista espanhola do Império Azteca. Também se acredita que a parte intacta do códice continha seu final, que está datado de 1556. Em 1656, Selden faleceu e deixou sua coleção de livros para a Universidade de Oxford. O códice foi incluído e ainda está disponível na Biblioteca Bodleiana. Porém, na década de 1950, ocorreu outra descoberta notável. Enquanto um pesquisador estudava o códice, ele acidentalmente o arranhou e percebeu que havia um documento ainda mais antigo que havia sido coberto com gesso e giz. Não havia como estudar o segundo documento, pois qualquer tentativa de revelá-lo destruiria o Códice Selden. Durante décadas, os especialistas só podiam especular sobre o que o segundo documento continha, mas, em 2016, algum progresso foi feito. Especialistas da biblioteca passaram a usar tecnologias para revelar detalhes do documento e decifrar as imagens de 500 anos presentes nele.
Eles usaram imagens hiperespectrais que revelaram vários pictogramas sem danificar o códice mais recente. Eles notaram que as imagens diferiam de outros manuscritos mixtecas, pois mostravam personagens sentados ou em pé, todos voltados para a mesma direção. Embora isso não seja notável, o documento mais antigo conter figuras masculinas e femininas é incomum, deixando os pesquisadores curiosos sobre o que ele pretende retratar. Há também um personagem que parece mais proeminente e importante que os outros. Especula-se que essa figura esteja ligada aos sítios arqueológicos de Zaxila e Teozacualco, no México, mas isso ainda não foi confirmado. Algumas das outras imagens mostram pessoas andando com bengalas, mulheres de cabelo ruivo e os nomes de rios. Espera-se que com o uso de mais imagens hiperespectrais ou tecnologias emergentes, essas imagens possam ser estudadas mais de perto e que o verdadeiro propósito e significado do documento mais antigo seja revelado. Número 6. Conde Saint-Germain, um aventureiro que viveu durante o século XVIII, é considerado por muitos como uma das figuras históricas mais misteriosas de todos os tempos. Ninguém descobriu sua verdadeira identidade, sendo conhecido apenas pelo apelido Wonder Man, que significa Homem Maravilha. Também se sabe que ele foi empregado como diplomata por Luís XV da França e que era muito conversador. Dizem que Giacomo Casanova se irritou com Saint-Germain porque ele não parava de falar durante um jantar. Durante os anos na França, muitos passaram a achar que ele era imortal, pois nunca adoecia, não envelhecia e sabia coisas que ninguém mais sabia. Segundo Saint-Germain, ele falava fluentemente ao menos 12 idiomas e respondia a quase qualquer pergunta sobre história sem esforço. Ele era um músico muito talentoso e dizia ter conhecimento avançado de alquimia adquirido ao longo de séculos. Ele disse que parecia jovem por causa de um elixir mágico que bebia, mas ninguém nunca viu a mistura nem o viu tomando-a. Sabe-se que ele apareceu de repente, como se fosse do nada, na Europa em 1740. Sempre que lhe perguntavam de onde ele vinha, ele se recusava a responder, e a primeira coisa que fazia era deslumbrar as pessoas ao seu redor com suas habilidades musicais. Sua opção pelo anonimato, porém, gerou problemas. Uma revolta começou a crescer na Grã-Bretanha, e quando Saint-Germain viajou para lá sem qualquer identificação ou explicação de quem era, ele foi acusado de espionagem e preso. Ele acabou sendo inocentado das suspeitas, e especulou-se que ele poderia ser italiano, português, polonês ou espanhol. Sugerem que ele se casou com uma mulher rica no México, roubou suas joias e fugiu para Constantinopla, o que explicaria de onde vinha seu dinheiro. Outros achavam que ele poderia ser um padre, um violinista profissional ou um nobre de uma terra distante. Ele se mudou para a República Holandesa e durante a Guerra dos 7 Anos tentou mediar a paz entre Grã-Bretanha e França. Depois, ele retornou à Europa Central, onde falava com muitos, tocava violino para encantar multidões e compartilhava seu vasto conhecimento sobre quase tudo. Na década de 1780, ele trabalhou para o príncipe Carlos de Hesse-Kassel, dedicando-se principalmente a experimentos alquímicos e tingimento de tecidos. Dizem que ele acabou falecendo, mas várias pessoas relataram tê-lo visto anos depois. A condessa von George recordou ter encontrado Saint-Germain e comentou que ele era muito parecido com outro homem, também chamado Saint-Germain, que conhecera cerca de 50 anos antes. Saint-Germain confirmou que ele era de fato o homem que ela havia conhecido naquela ocasião, e por isso é fácil entender por que tantas pessoas acreditavam que ele era imortal. Sua identidade real nunca foi descoberta, e Saint-Germain segue como um dos homens mais misteriosos do século XVIII. Número 5. A história do guarda do Palácio Gil Pérez é difícil de acreditar, mas várias pessoas presenciaram os estranhos acontecimentos e afirmam que ele se teletransportou, por mais inacreditável que pareça. Esse estranho acontecimento ocorreu em 25 de outubro de 1593 e naquela noite
Muito pouco estava acontecendo no palácio do governador na cidade filipina de Manila, e um dos homens que fazia guarda na entrada estava lutando para se manter acordado. Dizem que a noite era quente e úmida, tornando o tédio ainda mais insuportável até que ele perdeu a batalha. Ele estava bocejando incontrolavelmente e em pouco tempo seus olhos ficaram pesados demais e ele acabou cochilando por apenas 1 segundo. Ele sabia que teria problemas se fosse pego dormindo, pois o governador Gomes Pérez das Marinhas fora assassinado em um motim no dia anterior. Todos os guardas da Guarda Civil Filipina precisavam ficar em alerta máximo. Pérez já tinha cochilado por um momento, segundo ele, enquanto se encostava na parede do palácio. Ao acordar assustado, não acreditou no que via. O palácio não estava mais lá, e ele não reconhecia nada ao seu redor. Ele também notou soldados próximos com uniformes bem diferentes dos seus. E assim que o notaram, ficaram desconfiados. Eles abordaram Pérez e perguntaram quem ele era. Ao explicar que era das Filipinas, suspeitaram que fosse um espião e o prenderam. Veio à tona que Pérez, de alguma forma, havia viajado para a cidade do México, cerca de 22.500 quilômetros de distância do palácio, em questão de instantes, e ele não conseguia oferecer nenhuma explicação. Enquanto estava na prisão, ele tentou explicar o que havia acontecido, mas seus apelos foram ignorados. Ele explicou que estava de guarda após a execução do governador. Como a notícia do evento não tinha chegado à cidade do México, seus captores acharam que ele mentia. Acreditavam que ele falaria qualquer coisa para se libertar, e alguns o acusaram de ser cúmplice do diabo. Durante meses ele ficou preso até as autoridades mexicanas descobrirem a morte do governador. Seus carcereiros não sabiam o que fazer com ele naquele momento, já que ele claramente estava dizendo a verdade. Mas, considerando as afirmações que ele havia feito, eles tinham dificuldade em aceitar que ele, de alguma forma, havia se teletransportado milhares de quilômetros num piscar de olhos. O evento foi relatado em 1689 e as pessoas começaram a especular sobre como isso seria possível. Especulou-se que ele estava em conluio com bruxas e que seus cúmplices haviam conseguido teleportá-lo para a cidade do México, mas essa teoria não oferecia nenhuma explicação sobre o motivo disso ter sido feito. Outro relato diz que as autoridades mexicanas souberam do assassinato do governador antes de qualquer navio chegar com a notícia, e acredita-se que a fonte foi o próprio Pérez. Nunca explicaram o que aconteceu com Pérez naquela noite. Muitas pessoas acham que deve haver uma explicação lógica para os acontecimentos, mas os fatos reais desse evento continuam envoltos em mistério. Número 4. Ao longo da história, muitos autores tiveram suas obras proibidas por vários motivos. Dizia-se que alguns protestavam contra os governantes da época. Outros eram vistos como violentos demais, e alguns geravam tanta polêmica que, segundo as autoridades, não podiam ser entregues ao público. Uma dessas obras literárias, uma peça chamada A Ilha dos Cães, foi escrita por Ben Jonson e Thomas Nash no final do século XVI. Ela foi apresentada no palco pela primeira vez em 1597 e é justo dizer que causou bastante alvoroço. Nesse período, várias obras literárias, como a Bíblia, eram traduzidas para o inglês de outros idiomas. O Renascimento já estava em pleno andamento e as pessoas na Inglaterra estavam ansiosas para aprender o máximo possível sobre a Europa e o resto do mundo. Essas obras traduzidas eram muito procuradas e muitos livros viravam peças apresentadas ao público. Alguns desses dramaturgos adicionaram detalhes próprios às histórias e a cena teatral começou a crescer. Antes de 1559, os atores geralmente eram pobres e viajavam de cidade em cidade, apresentando peças para ganhar a vida de forma modesta. Naquele ano, porém, a rainha Elizabeth I decidiu que os atores precisavam de uma licença para apresentar essas peças, e assim, qualquer um com essa licença finalmente poderia ganhar a vida de forma decente. A Ilha dos Cães foi apresentada no Teatro Swan, em Londres, em 1597 pela primeira vez, e não foi bem recebida. Acreditava-se que o título da peça era uma referência nada sutil ao Palácio de Placentia, onde se dizia que os cães da rainha eram mantidos em canis, mas isso permanece
pura especulação. Talvez nunca saibamos sobre o que era a peça, mas ela logo causou indignação. Johnson, autor principal da peça, foi preso junto com 2 dos atores que acabavam de atuar na peça, sendo todos acusados de sedição, ou seja, incitar rebelião por palavras. Quanto a Nash, sua casa foi invadida pelas autoridades e toda a cópia do roteiro da peça que estava em sua posse foi confiscada. Acredita-se que foram destruídas e seu conteúdo nunca será conhecido. Assim que Johnson foi preso, Nash tentou se distanciar da peça, afirmando que só havia escrito a introdução do primeiro ato e que Johnson havia escrito todo o resto que causou tanta comoção. Ele disse que ficou aliviado com a proibição da peça e que preferia não ter se envolvido desde o início. Ele fugiu para Great Yarmouth, pois já havia se envolvido em escândalos antes e temia ser preso por participar da criação da peça. Só podemos imaginar o que Johnston pensava de tudo isso enquanto estava sentado em uma cela de prisão, já que Nash teria tido muitas oportunidades de se desvincular da peça enquanto ela estava sendo escrita, mas escolheu não fazê-lo. O que mais frustra os historiadores é que o conteúdo da peça não é mencionado em nenhum outro lugar. Ninguém sabe o que causou tanta indignação ao ser apresentada ou se a reação das autoridades foi realmente justificada. E por isso é um mistério que nunca será resolvido. Número 3. As colinas de Golã, que ficam no sudoeste da Síria, são o local de uma estrutura misteriosa que deixou historiadores, pesquisadores e especialistas perplexos desde que foi descoberta pela primeira vez em 1968, após o fim da Guerra dos 6 Dias. A área foi ocupada pelo exército israelense após derrotar a Jordânia no Egito. Foi durante esse período que 2 arqueólogos, Shemaria Gutman e Claire Epstein, começaram a pesquisar a área e fizeram uma descoberta notável. Eles descobriram uma estranha estrutura megalítica circular que foi chamada de Roda dos Gigantes, e não faziam ideia de quem a criou ou qual era seu propósito depois de construída. Alguns chamam a estrutura de Stonehenge israelense, pois segue envolta em mistério e especialistas ainda tentam entender seu uso. Ao estudarem a estrutura, especialistas estimaram que tivesse entre 5.000 e 6.000 anos, tornando-a mais antiga que as pirâmides do Egito. A estrutura contém vários círculos concêntricos, que foram criados colocando até 40.000 rochas de basalto, cada uma das quais teria sido colocada no chão manualmente. O maior círculo externo mede cerca de 150 metros de largura. As pedras vieram da região próxima, devido a um vulcão que está adormecido desde então. Algumas pedras são pequenas, enquanto outras chegam a pesar 5,5 toneladas. Ela também possui 4 círculos menores, e no centro, pesquisadores encontraram uma câmara funerária com cerca de 4,5 metros de altura. Desde sua descoberta, muitas pesquisas foram feitas, mas nenhuma informação certa sobre o motivo ou o responsável por sua construção foi encontrada. Assim, a descoberta levou a muita especulação e vários especialistas propuseram teorias para explicar sua existência, assim como o infame Stonehenge, na planície de Salisbury, em Wiltshire, Inglaterra. Foi sugerido que as pedras foram colocadas dessa maneira meticulosa para permitir que os raios do sol se alinhassem corretamente durante os solstícios de verão e de inverno. Se isso for verdade, o local pode ter sido usado para fins religiosos ou cerimônias realizadas ali há muito tempo. Um especialista demonstrou frustração com o local, dizendo que ele e outros pesquisadores obtiveram poucas informações sobre a estrutura, mas as questões principais seguem sem resposta. Alguns sugeriram que era uma estrutura temporária feita por uma civilização nômade que passou pela área. Eles podem ter ficado temporariamente nas colinas de Golã e construído círculos para praticar sua religião. Porém, essa teoria também apresenta problemas. Erguer uma estrutura tão grande levaria muito tempo, e como essa civilização nômade provavelmente era pequena, precisariam de ajuda externa. Se fosse para fins religiosos, provavelmente não permitiriam que pessoas de fora ajudassem na construção.
Como não sabemos para que ela foi usada, essa teoria está longe de ser confirmada. Sua idade é relativamente certa, já que outros artefatos encontrados na área datam de cerca de 5.000 anos atrás. Por isso, especula-se que a construção começou por volta de 3.500 a.C. e que foi sendo acrescentada ao longo dos anos. Pesquisas ainda estão sendo realizadas sobre a Roda dos Gigantes, e com o tempo, talvez possamos aprender mais sobre o enigmático povo que viveu nesta área há milhares de anos, mesmo que por pouco tempo. Número 2, Le Chasse Spirituelle, que se traduz como a caça espiritual, é mais uma obra da literatura histórica que se perdeu com o tempo, e muitos especialistas e estudiosos acreditam que estará perdida para sempre. Foi escrito por Arthur Rimbaud, um poeta e explorador francês, que dizem ter sido uma das maiores influências na poesia moderna e que se tornou uma figura de destaque durante o movimento simbolista do século XIX. Ele nasceu no nordeste da França e cresceu principalmente em Charleville. Ele, sua mãe e seus irmãos foram abandonados pelo pai enquanto Rimbaud ainda era jovem, e desde então sua mãe esperava que ele se tornasse alguém na vida. Ele estudou no Collège de Charleville, onde se destacou como aluno brilhante e impressionou professores, especialmente em literatura. Logo, ele se tornou obcecado por poesia, e seu professor da matéria parecia, segundo todos, incutir uma certa arrogância em sua personalidade. Ele passou a se interessar por política, mas a poesia seguiu como sua verdadeira paixão. Ele era habilidoso em criar imagens na mente dos leitores pela escrita, mas logo teve a reputação manchada. Em 1871, ele estava morando em Paris, tendo chegado lá em setembro daquele ano. Ele planejava passar cerca de 3 meses lá e aceitou hospedar-se com o poeta Paul Verlaine e sua esposa. Verlaine ficou tão impressionado com a habilidade de Rimbaud que imediatamente o convidou para Paris, mas ele não poderia prever o quão ruim seria essa ideia. Ele conheceu importantes poetas da época, mas, em vez de se sentir honrado e aprender com eles, preferiu antagonizá-los. Ele bebia demais e depois seu comportamento piorava ainda mais. Ele podia ser ouvido gritando e xingando, fazendo comentários desagradáveis e sendo rude com qualquer pessoa que encontrasse, até mesmo com aqueles que eram considerados entre os melhores poetas da época. Ele aparentemente havia decidido viver a vida da forma mais livre possível e não se importava com o que os outros pensavam dele. Ele iniciou um relacionamento com Verlaine, que era casado, o que acabou causando um grande escândalo. Rimbaud foi acusado de prejudicar e terminar o casamento de Verlaine. Consumido pela culpa e com problemas de saúde, ele voltou para Charleville e pediu a Verlaine que conversasse com sua esposa para salvar o casamento. Durante esse período, Rimbaud ficou convencido de que morreria em breve e escreveu uma série de poemas que ficaram conhecidos como Os Últimos Versos. Os poemas expressavam seu desejo de purificação, pois acreditava que isso o livraria dos males físicos. Ele também sentia que estava se deteriorando mentalmente e expressava seu desejo de regeneração espiritual. Foi um período difícil quando ele escreveu Le Chasse Spirituelle, embora essa obra tenha sido feita enquanto ele e Verlaine ainda estavam em Paris. Em certo momento, eles decidiram fugir juntos para Londres e, infelizmente, Rimbaud deixou o poema na Motte House, onde ele estava hospedado com Verlaine, e ele nunca mais foi visto. Acredita-se que foi destruído pela família de Verlaine, que não gostava de Rimbaud, e poderia ter sido sua maior obra, segundo Verlaine. Chegou-se a noticiar brevemente que ele havia sido encontrado em 1949, mas esse poema foi considerado uma falsificação e parte de uma farsa. Até hoje, o poema continua perdido e alguns historiadores afirmam que ele nunca existiu de fato. Número 1. Dizem que, nos negócios, qualquer publicidade é boa publicidade, mas o dono de um restaurante em Washington, D.C., pode discordar, já que foi alvo de uma campanha de assédio que durou muitos anos e nunca foi solucionada. O restaurante em questão se chamava Marrakech e era de propriedade de um homem chamado Bashir Kuchati e sua irmã.
Ambos nasceram na Síria e viveram muitos anos no Líbano, mas depois decidiram se mudar para Londres, onde buscaram recomeçar abrindo um restaurante marroquino. Enquanto o restaurante ainda estava em construção em 1982, uma linha telefônica foi instalada e antes mesmo do estabelecimento abrir, o assédio começou. No começo parecia algo inocente, pois o telefone tocava, mas quando era atendido, não havia ninguém do outro lado da linha. Cansado das interrupções constantes, Bashir decidiu comprar uma secretária eletrônica, mas então alguém começou a deixar mensagens estranhas. Elas permaneciam em silêncio ou, de repente, riam de forma maníaca. Algumas mensagens traziam sons desconhecidos e, após a abertura do restaurante, as ligações aumentaram e ficaram mais perturbadoras. Por vezes, qualquer funcionário era recebido com uma enxurrada de insultos. Às vezes, suas vidas e de suas famílias eram ameaçadas. Em outras ocasiões, eles podiam ouvir o som de armas sendo disparadas ao fundo ou pessoas gritando sem motivo aparente. Como se isso já não fosse perturbador o suficiente, o interlocutor então começou a mencionar eventos específicos e pessoas da vida de Bashir, e ele, compreensivelmente, ficou preocupado que alguém estivesse o perseguindo e quisesse lhe fazer mal. Algumas ligações e gravações tinham voz de criança, por isso o interlocutor foi chamado de l'enfant, que significa a criança. Logo, o restaurante recebia até 20 ligações de assédio por dia, e Bashir estava no limite da paciência. Uma segunda filial do restaurante foi aberta na Filadélfia, comandada por sua irmã. Quando ele a visitava lá, o autor das ligações de alguma forma sabia que ele estava lá, e o assédio continuava. Uma vez, seu carro foi vandalizado. Em outra, notou que mexeram nas velas de ignição do motor do seu segundo veículo. O FBI se envolveu e mais de 3.000 ligações de l'enfant foram monitoradas ao longo de 12 meses. Elas foram rastreadas até telefones públicos em Washington, impedindo a identificação do autor das ligações. Descobriu-se que várias ligações partiram de telefones públicos diferentes em poucos segundos, indicando que várias pessoas assediavam Bashir por motivos desconhecidos. Logo, as ligações afetaram a saúde mental de Bashir, que se internou em uma clínica para se afastar. Um gerente assumiu temporariamente e 3 semanas depois, seu filho foi atacado por 2 homens não identificados. Somente em 1993, 11 anos depois, e apenas depois que o caso foi exibido na televisão, o assédio terminou. Bashir acredita que o assédio teve origem em uma acusação feita contra ele em 1874, quando ele foi sequestrado e acusado de trabalhar para a CIA. Mas isso nunca foi confirmado, e a identidade de l'enfant continua sendo um mistério. Obrigado por assistirem, pessoal! Se você gostou deste vídeo, não esqueça de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Unknowns, vejo vocês no próximo vídeo.